Olá, sou Ana Lúcia dos Santos, aluna do curso de Licenciatura em História EAD da UFRPE Polo Gravatá, terceiro período. Nesse vídeo, trarei uma breve reflexão sobre a Idade Média, um período que costuma ser rotulado como Era das Trevas, mas que ao longo dos anos vem sendo reavaliado por estudiosos, pois se mostra muito mais complexo e rico do que muitos e há muito se imaginava. Eu tentarei abordar as ideias centrais sobre quatro aspectos fundamentais: o eco das narrativas históricas, a interação entre os reinos bárbaros e a civilização romana, o papel do cristianismo e da Igreja Católica e a importância da democratização do conhecimento por meio das mídias digitais. Nessa tentativa de reavaliar a Idade Média, me valho de Hilário Franco Júnior e a Idade Média, Nascimento do Ocidente, Marcelo Cândido da Silva, História Medieval, Jerome Bachet, perdão, A Civilização Feudal, também das nossas aulas de explicação nessa disciplina de História e Historiografia Medieval nesse primeiro módulo. Iniciemos lembrando que a Idade Média se estende aproximadamente dentro do que é precisado do século V ao século XV e que é uma era que representa um intervalo imenso entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento. Daí, se faz necessário analisar que esse período não pode ter sua periodização tão linear, dada a sua complexidade, pois envolve várias culturas, vários eventos, né, e várias sociedades e várias mudanças. Também necessitamos refletir sobre o rótulo Idade das Trevas, mostrando os prejuízos advindos dos preconceitos que cercam esse período, como nos alerta Hilário Franco Júnior, onde nós, desde cedo, até na escola, e principalmente através de algumas literaturas, das obras cinematográficas, não que elas não sejam importantes, mas somos conduzidos, imersos numas narrativas meio fantasiosas e dantescas, e de uma história única, linear, simplista, que enfatizam extremidades, né? A barbárie, o heroísmo, a miséria e a opulência. E essas dicotomias, elas acabam moldando nossa visão e nos leva a uma concepção simplificada do que foram esses séculos. E com essa visão, muitos historiadores, com essa visão de que a Idade Média foi muito mais do que isso, né? Foi um período determinante para o Ocidente e que, vamos dizer assim, até moldou, de certa forma, a Europa como ela é, elas desafiam, né? Os historiadores desafiam a ideia com fatos e eventos, estudos sérios, de que a Idade Média foi uma era de ignorância, com fatos e eventos provados com pesquisas sérias, né? Não a partir de ilusionismo, de uma história eurocêntrica. Franco, ele aponta a importância do feudalismo, das cruzadas, do florescimento das artes, da filosofia, da literatura e das ciências. E até mesmo nos conta e nos mostra que lá, na Era das Trevas, houve a criação das primeiras universidades. Então, dessa forma, é fundamental entender que a Idade Média ela foi um campo fértil para mudanças ideológicas e sociais, também mudanças políticas, né? É, foram mudanças da sociedade como um todo, que prepara o terreno para a modernidade. E o que hoje nos parece barbárie e retrógrado, um dia foi moderno, né? A sua época foi moderna. Então, a flexibilidade das datas de início e fim desse período, eles nos sugerem que a história não é uma linha reta, como a gente aprendeu e como a gente via anteriormente, né? Mas um campo que está sempre em constante expansão e reavaliação.
Seguindo agora para a transição do mundo romano para os reinos bárbaros, como destacado por Silva na sua obra sobre história medieval, ele, nós percebemos que esse é um momento crucial para a compreensão da Europa medieval, caracterizado por uma função das culturas romanas e germânica. Porque enquanto o Império Romano apresentava uma organização centralizada e próspera, o advento das tribos germânicas trouxe consigo novas estruturas sociais e instituições políticas, né, que antes elas tinham culturas únicas, com enfraquecimento nas fronteiras, elas foram se organizando e acabaram com uma fusão de culturas, vamos dizer assim. E às vezes consideramos também a queda do Império Romano como um retrocesso. Mas o que nós ignoramos muitas vezes é a riqueza de interação e trocas culturais que ocorreram naquele processo, né? As tribos como os visigodos e os francos, eles não só invadiram, mas eles também assimilaram aspectos da cultura romana e também houve uma assimilação da cultura das tribos entre si, né? Formando novas identidades sociais. Houve também uma ação de vários líderes bárbaros é, de se converter ao cristianismo, né? E o que refletia o desejo de legitimar o seu poder, porque com a queda de Roma, o cristianismo ficou mais forte, né? Então, essa transição mostra que foi mais um processo de mutação, de hibridação, do que um simples colapso, né? E de certa forma, ela acabou por enriquecer, vamos dizer assim, uma cultura meio estagnada, né? Mesmo que tenha sido por meio da ação dos bárbaros. É, e a queda de uma cultura, é, vamos dizer assim, uma cultura avançada, né? Civilizada. Seguindo na direção do cristianismo, vemos que ele desempenhou um papel central na formação da sociedade medieval, né? Conforme discutido por Bachet, com a queda do Império Romano, surgiu uma interdependência complexa entre a Igreja Católica e o Império Carolígio. E a ascensão do cristianismo ela foi simultânea à legitimação política dos governantes, porque se caminhava dentro do feudalismo, é, com essa simbiose entre igreja e política, a igreja ficava mais rica, tornava-se dona de grandes feudos, né? E com vínculos fortes, uma vez que tinha laços, nem sempre de fé, mas na maioria das vezes de interesse, com a legitimação política de governantes, né? O religioso se entrelaçava intimamente e convenientemente com o político. Um dos exemplos disso é a figura de Carlos Magno, proclamado imperador pelo Papa Leão III, né, que mostra que a Igreja utilizou seu poder para fortalecer alianças políticas enquanto buscava expandir sua influência. Né? E essa relação não apenas mudou a estrutura da sociedade feudal, mas também refletiu, eh, como eu falei anteriormente, a intersecção, né? A união entre fé e poder. Né? Então, até onde ia a fé e até onde ia o poder, e onde as duas se misturavam. Né? E isso persistiu ao longo da Idade Média, mesmo quando a igreja começou a enfrentar internamente críticas por corrupção, ignorância, disputa pelo poder mesmo e por suas próprias contradições, né? Então, daí começaram fragmentações, mas o que abalou um pouco o cristianismo e a Igreja Católica, mas não, vamos dizer assim, evitou ou deixou de que ela tivesse grande influência nas novas descobertas, né,
nas novas terras descobertas e colonizadas, né, e sua forte influência até os dias atuais. Com face a isso, né, fizemos uma rápida explanação sobre a Idade Média, lá do iniciozinho até a contemporaneidade, e com vistas nessa importância da Idade Média e na sua forte influência nos dias atuais, nós percebemos que é necessário que estudemos mais, né, e que tenhamos mais acesso e que despertemos essa curiosidade. Então, com vista nisso, a UFPE ela lançou o LEME, Laboratório de Estudos Medievais, no Instagram, que tem buscado democratizar o conhecimento e levar essas pesquisas acadêmicas sobre a Idade Média para um público mais amplo, transformando esses temas complexos em linguagem mais acessível, né? Com uma tarefa que é muito desafiadora, mas é necessário e promove a formação de uma nova geração, né? E passa a dialogar criticamente sobre temas históricos no meio tecnológico e nas redes sociais. Essa importância ela é reiterada pelo professor Marques Birro quando ele discute o estudo da história medieval, né, e enfatiza a necessidade da análise crítica, acessível e contextualizada. Ele considera que é necessária uma diversidade de fontes e interpretar os eventos à luz das realidades sociais e culturais de cada época, né? E uma formação sólida exige essa simbiose entre o ontem e o hoje, né? E ele recomenda também que, além da tecnologia e apoiado pela tecnologia, que se faça a leitura de obras fundamentais, pesquisas rigorosas, apesar das dificuldades, se tem o domínio de mais um idioma, não é? E que é muito, e ressalta que é muito importante promover um diálogo mais equitativo no cenário acadêmico internacional e no mundo tecnológico. Bem, espero que essa breve explanação sobre a Idade Média, né, e essa iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco tenha despertado a necessidade do questionamento das narrativas tradicionais e de encorajar uma visão crítica e aprofundada sobre a história, porque se quisermos compreender nossa contemporaneidade, precisamos olhar para trás e examinar as complexidades dessa era das trevas, né? As interações entre cultura, poder e religião mudaram não apenas os séculos passados, mas continuam a reverberar em nossa sociedade, elas estão aí presentes. Ao mesmo tempo, a democratização do conhecimento, né, por meio das mídias digitais, promete abrir novas portas para a compreensão, para a valorização dessas histórias. A jornada não termina aqui, é apenas o começo de um contínuo processo de reflexão e aprendizado. Obrigado por assistirem e até breve, se Deus permitir.